Olá, 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 boa noite. Você está no canal Elabora? Sim, nessa sexta-feira à noite, achando que dava uma cervejinha ainda, mas não, ainda não está na hora. Já, já. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que são as atividades satélite que fazem parte do seu negócio. O que a gente quer dizer com isso? Na verdade, quando a gente está falando dos nossos próprios negócios, a gente está falando de vários procedimentos e várias atividades que fazem parte do nosso negócio, no seu cerne, que é a parte de produção, precificação, embalagem, pontos de venda e tudo mais, né? Uma série de fatores que fazem parte do nosso negócio para fazer com que o nosso negócio de gastronomia artesanal seja rentável e faça sentido. Mas existem uma série de outras coisas que estão atreladas ao nosso negócio que muitas vezes a gente acaba deixando passar e que são de suma importância também para o negócio funcionar e bem e, claro, fazer com que a sua empresa tenha um sucesso maior. Que são essas atividades que a gente chama de satélite, a gente vai falar um pouquinho delas hoje e o quão isso é importante para vocês. Hoje, excepcionalmente, incrivelmente, teremos Carol. Sim, Carol, nossa sócia maravilhosa, que teve ali um leve, de leve, bem levinho, descanso das crianças, de duas das três, na verdade. E hoje a gente vai conversar sobre isso aqui, porque o Belzinho está de molho, para quem conhece sabe por quê, mas é nada sério, fiquem despreocupados. Então, vamos lá, que eu vou chamar a Carolzinha de papo dessa sexta-feira à noite sobre as atividades satélites da sua empresa e o investimento que você tem que ter nelas. Carol! O homem tá vivo! Você tá aí maravilhosa, incrível, morrendo de saudade de você, com esse cabelo bonito, Estou maravilhosa, cabeluda, tá estou de cabeluda. olheiras. É, Estamos dois joelheiros aqui, ó. é Isso aí. assim. A gente fica É, feliz quando tá de olheiras. Significa que estamos sendo né? produtivos. né? Até mais do que a gente imaginava que dava pra ser. Mas a gente consegue. Esse é o grande lance de fazer a coisa, a roda continuar girando e o negócio continuar funcionando. É isso aí. Bora, é Show isso, de bola. motiva. Então, hoje eu e Carol vamos bater esse papo com vocês sobre as atividades satélite. Fazem parte do negócio, mas não estão inseridas exatamente ali dentro. Então, são fatores que são muito importantes para o andamento do negócio de gastronomia, principalmente não só de gastronomia artesanal, mas todos os outros negócios de gastronomia e vários outros negócios. Mas hoje a ideia é a gente salientar o quão importante é a atenção que a gente tem que dar para esses itens que a gente vai falar a seguir com vocês. Então, É, para a gente não mudar nada desse negócio, a gente sempre começa com aquela apresentação gostosa. Eu sou o Bernardo. eu sou a Carol. E você está no canal Elabora? Sim, o canal Elabora que nasce na mercearia colaborativa com quase 5 anos, agora estamos muito próximos. A primeira loja de gastronomia artesanal de Brasília e do Brasil, Zil, onde já passaram mais de 400 fornecedores e aqui a partir desse canal, que é onde a gente vai passar vários conhecimentos para vocês que a gente veio absorvendo nesse tempo e, obviamente, tentando ao máximo ajudar vocês daqui, vocês daí, a gente aqui, assim, assim, assado, para fazer o seu negócio funcionar da melhor forma possível. E hoje o tema, o investimento nos negócios satélites do seu negócio. Carol, introduza o assunto, por favor. Muito bem, a gente normalmente acha que o negócio é uma banda de um instrumento só, vamos dizer assim. Não é não? Ah, eu faço É, brigadeiro. Então tá, então é só brigadeiro, né, gente? Que tem que pensar. É só, no máximo, pensar qual o granulado, se você vai botar de colorido ou vai botar de chocolate amargo. Não, não é assim. A gente tem muita coisa para pensar o tempo todo. Porque não é só o sim, brigadeiro tá lá bonitinho, até para tirar foto. Tem um monte de coisa que rodeia esse brigadeiro, como por exemplo você, a sua rotina, o lugar que você faz, os insumos que você compra para produzir, as pessoas para quem você vende, os pontos de venda para os quais você precisa fornecer e conversar e negociar, o cálculo que você vai fazer, o banco que você tem que pagar as suas contas,
e os seus boletos cringes e as diversas coisas que acontecem. Não é não? Sim, é verdade. Porque as pessoas têm, né? Às vezes isso parte muito de fora, eu acho que é um lugar meio que comum de vários produtores. Quem nunca passou por isso, enquanto produtor artesanal, a gente já falou algumas vezes, principalmente para quem está começando, né? A pessoa vem e pergunta: e aí, você tá lá vendendo seu pãozinho? Você tá vendendo seu. E aí, como é que estão os bolinhos? As pessoas às vezes não fazem ideia da quantidade de processo e a quantidade de coisas que estão envolvidas nesse processo, né? Que é Exatamente. pensar nisso. Então, assim, se primeiro, vamos botar, acho que trazendo esse exemplo do brigadeiro, e aí a gente vai trazendo os outros assuntos. Mas eu digo assim, pô, beleza, eu vou fazer um brigadeiro, mas qual brigadeiro? Qual é o chocolate que eu vou usar? E aí a gente está pensando na parte de desenvolvimento de produtos. Faz parte do negócio? Faz. Beleza. Só que ninguém nasce sabendo fazer brigadeiro, né? Que receita que eu vou usar? Qual que vai ser a técnica que eu vou usar? Qual que é a estrutura que eu vou precisar? As pessoas às vezes acham que é só, cara, for fazer é só fazer e vender. Não, não é assim, né? A gente precisa entender que existem várias atividades que estão ali correlatas que vão fazer com que aquele brigadeiro seja vendido ou não, né? Que ele atinja um padrão de qualidade que vá se destacar do que a média que o mercado te oferece ou não. E isso, para isso tudo existem várias coisas que estão envolvidas. É como o Carol falou agora há pouco. A gente vai ter, cara, como é que você está vendendo esse produto? Né? Como é que está? Qual que é a imagem que você está projetando desse seu produto? Né? O seguinte, quando eu estou falando de imagem, um dos itens que a gente acaba usando bastante, que é justamente o que, que eu vendo além do brigadeiro, ou seja, além da bolinha de chocolate ali com os confeitos em volta, de onde é que veio o meu produto? Qual que é a motivação de vender esse meu produto? Para quem que eu quero oferecer isso? Né? O que que eu estou deixando de valor? É uma frase que eu falei muito essa semana, fazendo as mentorias com o pessoal que está fazendo o curso com a gente. Que é, cara, assim como o filho, quando nasce com um pedaço de um DNA que é seu, um DNA do pai. Mas quando a empresa, às vezes, ela não precisa de um pai e de uma mãe. Ela nasce dele mesmo. E com certeza, nesse momento, uma boa parte do seu DNA passa para aquela empresa. Então, quando eu estou falando do DNA, a gente está falando do quê? Dos seus valores, né? Da sua proposta. Não é só o brigadeiro. Só um brigadeiro a gente compra em qualquer lugar. Ou a gente vai ali, bota leite condensado com manteiga e o Nescau ali, é brigadeiro. Mas não é esse E, brigadeiro que a gente está buscando. e essa analogia sua é muito boa, até porque gira em torno mais ou menos do pensamento do que era o pai dentro de casa antigo. Então, é aquela pessoa que trabalha fora o dia inteiro, as crianças estão banhadas e jantando às 7 horas da noite e fala assim: nossa, mas é muito fácil cuidar de menino, né? Tá todo mundo ali banhado, resolvido, cansado, comendo, vai ali dormir, você fala: nossa, essa mulher nem faz nada. E aí é mais ou menos o princípio do que as pessoas têm a visão da empresa, do tipo assim, mas o brigadeiro tá ali, a foto tá linda, o Instagram tá funcionando, a pessoa tá ali agora só comprando roupinha na rua com lucro das vendas. E Uhum. não, e todo o cuidado que envolve, que fazendo um paralelo, né? Se você está cuidando das crianças, é a Uhum. alimentação, é a rotina, é o dever, a educação, Se você tomou botar banho, se uma não ordem. tomou banho, se tá bem de saúde, se não tá, aí vai tudo, né? Então, assim, e se vai para a escola, é para a escola. E se volta da escola, volta da escola. E se vai para natação, vai para natação. Então, assim, até organizar se a criança gosta de natação ou não gosta. É a mesma coisa em relação a uma empresa. Você tem uma rede de cuidados que você precisa pensar que vão muito além do que o produto final. O produto final pode ser o DNA de um pai só, de uma mãe só lá que pegou que nem é só, né? Porque mesmo que você pegue uma receita de Sim, família, você herdou um negócio ali. sim, claro. E aí Né? você vai ter, além disso, todo o que está magiando aquilo para fazer aquilo acontecer, para ele ser maravilhoso potencialmente que ele pode ser, e sendo ele maravilhoso, para ele continuar vivo para
outras pessoas conhecerem, porque se você também faz errado, a gente já cansou de falar aqui a precificação, você não vai para frente, o produto não vai para frente, ele vai ser Sim, lindo durante um ano e acabou, né? Vai morrer exato. prematuramente. Exatamente. Então, assim, quando a gente está pensando, né, quando a gente está dizendo satélite e coisas que são inerentes ao negócio, a grossíssimo modo, é como se a gente dissesse o seguinte: o que faz parte do seu negócio? Pô, beleza, eu vou criar meu produto, eu vou produzir meu produto e eu vou vender meu produto. Isso é o grosso do grosso do grosso, é o mínimo do mínimo do mínimo que tem que ser feito. Então, a gente vai pegando aqui, a ideia é a gente fazendo esse paralelo nessa linha do tempo, né? Porque, bom, para eu produzir um produto, eu tenho que ter lá atrás alguma coisa que vai me motivar, né? E aí, por sinal, a venda, como é que eu vou fazer a venda, por onde eu vou fazer a venda, quem é que são os meus clientes, tudo isso. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, Cada começando, coisa, né? Vamos lá. uma das atividades que eu acho que estão atreladas a todas essas fases, desde a concepção do produto até o final, a venda final daquele produto, de chegar na mão lá do seu possível cliente e tudo mais, é a parte do aprendizado, do conhecimento. Por quê? Uma coisa, quando a gente está tratando lá atrás, a primeira coisa é entender, pô, peraí, eu quero começar a minha empresa com uma receita X. Primeira coisa que a gente vai precisar de conhecimento, cara, tipo, cara, você sabe fazer essa receita? Você tem capacitação para isso? Pode ser que, eu cozinho desde criança e tudo mais, mas uma coisa é a gente cozinhar para nossa casa, uma coisa que vai ser consumida exatamente naquele momento e tá tudo certo. Vai ficar na sua geladeira. Quando a gente vai para o mercado, quando a gente vai, né, quando eu digo vai para o mercado, eu digo vender esse produto para uma outra pessoa, exige uma série de outros cuidados, né? É a gente entender, por exemplo, lá atrás na concepção do produto, é um produto que eu posso vender? As proporções de ingredientes e tudo mais, aquilo é factível de ser vendido? Para alimentação, isso não é tão comum, mas, por exemplo, na parte de cosméticos, por exemplo, você tem uma série de ingredientes e uma série de insumos que são que tem uma legislação específica para cada quantidade ali dentro. Você não pode botar a seu bel prazer tal essência ou tal óleo essencial, porque aquilo pode causar uma irritação, pode causar um problema para uma pessoa que vai comer. Não que, obviamente, você não vá fazer isso para sua casa. Se é para minha casa eu posso botar o quanto eu quiser. Não. Mas ali você não está botando risco para uma terceira pessoa. Né? Então, é importante que sim, dependendo do produto que for ofertado, que você procure de alguma forma se instruir ou se informar para que aquilo, para que você produza dentro das normas ou dentro do que é pedido, ou o mínimo que é pedido para aquilo. Né? Ou seja, você não pode dar na cabeça na telha, vou fazer queijo para fora agora. Não, cara, queijo exige um modelo, exige uma série de coisas. Né? É uma questão de responsabilidade, né? Assim, a partir do momento em que você transforma aquele negócio de fato num negócio correto ali para ser o seu ganha-pão, ele precisa começar, mesmo que seja artesanal, a ter cuidados profissionais, né? Você está cuidando também da alimentação de outras pessoas. Isso é essencial. E a responsabilização da sua produção, né? Sim. Então, assim, entender que determinados insumos, determinados ingredientes, eles têm uma manipulação específica, que é como a gente também fala algumas vezes, a gente fala até com uma certa frequência, porque é um tema muito recorrente dentro da gastronomia artesanal, quando a gente está falando de pessoas que possam ter algum tipo de restrição, algum tipo de alergia a algum tipo de ingrediente, que não é simplesmente porque a sua receita não leva aquele ingrediente, é que ela não pode conter, que é o que a gente chama, que muita gente não sabe, de contaminação cruzada, né? Esses dias mesmo, na loja a gente eu tive uma conversa com o fornecedor, ele falou, mas é porque eu não posso usar tal coisa, porque eu uso a cozinha lá de casa, e eu não posso dizer que não tem lactose. Tá, a contaminação cruzada por lactose é diferente, né? Ela é por meio líquido. Então, assim, se você tem uma boa higienização e você usa, né, outros utensílios bem higienizados, a chance que haja uma contaminação cruzada por lactose ela é muito pequena. Que é diferente da farinha, né?
que é a contaminação cruzada por glúten. Porque, dada a finura, a gente sabe porque a bagunça que faz quando a gente vai fazer alguma coisa usando muita farinha de trigo na cozinha, É uma né? poeira, Seja né? na batedeira, seja à mão, ela fica em suspensão. Então, você que, eventualmente, estou pensando em fazer uma produção de produtos sem glúten. Cara, é muito mais delicado do que as pessoas imaginam. Sim. Não, mas é porque eu não uso a mesma. Mas eu lavo a tigela que eu uso. Não, vai ter contaminação, vai ficar no ar. Mas eu uso. Mas eu lavo tudo direitinho. Não, mas eu uso outra bacia que não a mesma que eu uso para fazer as coisas. Vai ter contaminação cruzada. Normalmente se indica um outro ambiente, os utensílios são exclusivos para aquele tipo de coisa, para que de fato você não leve isso lá para frente. Ou seja, aqui a gente falou de 2 itens que são importantíssimos quando a gente está entendendo o que a gente está pensando em produzir. Né? Então, às vezes, é lá atrás, é antes de eu desenvolver a receita, é entender que, tipo, eu estou pensando a fazer tal coisa. Entenda que ali para trás, se a gente já não pensa para quem eu vou vender, qual é meu público-alvo, são pessoas que podem ter algum tipo de restrição alimentar ou não? O produto que eu quero comercializar, ele tem um alto índice de atingimento de pessoas que tenham alergias a algum ingrediente? Sim ou não? Porque isso já restringe, né, a quantidade de produtos que você vai poder fazer ou a sua oferta de produtos e, obviamente, tabela a quantidade de pessoas às quais você vai atingir com seu produto. E eu acho que o mais importante disso que você está falando, B, é pensar o seguinte, que todas essas conclusões que a pessoa chega, no caso do público, da receita ideal, da embalagem, da forma de produzir e tal, e todos esses detalhes, você não tira ele de dentro da sua cabeça, né? Que você, assim, pode ter uma noção, mas não é a verdade absoluta, porque provavelmente você está focado em uma área do seu negócio e todas as outras você não tem, talvez, a expertise ideal para você conduzir aquele negócio da melhor forma. Então, assim, cara, eu fico chocada como as pessoas ficam resistentes a estudar mesmo, a se colocar numa condição de virar e falar assim, cara, eu não sei. Ou então, assim, eu sei parcialmente, eu gostaria de dar uma analisada mais profunda. E procurar alguma coisa para algum conteúdo ali de uma fonte segura, um curso. Às vezes até conversar com uma pessoa que está no mercado há mais tempo, que de repente é o seu concorrente, mas que tem mais informação do que você e a pessoa fica com aquela cabeça dura de não, eu já sei, o meu jeito é o melhor, e eu vou fazer financeiro, vou fazer o pão e vou falar com o celíaco. Cara, não, sabe? Você tem que estudar, você tem técnicas, métodos, formas de fazer. Então, eu queria bater muito nessa coisa da necessidade que todos nós, por qualquer que seja o motivo, temos como responsabilidade de capacitação mesmo, de procurar sempre se informar, se atualizar, porque o que era legal há 50 anos atrás pode ter mudado, pode estar mais fácil de resolver, e fora que te poupa um tempo gigantesco, né? Porque você tirar a coisa de dentro da cabeça e tentar errar, às vezes te toma um tempo e uma grana que você não tem. Então, por que a resistência à capacitação, né? Por que a resistência em adquirir um conhecimento que vai melhorar o seu negócio? Exato. E tem uma coisa que é muito interessante, assim, Carol, e eu compactuo com você dessa questão. Porque, olha só, entende o seguinte, para a gente produzir, a gente gasta dinheiro, certo? Mesmo que, não, mas eu vou fazer, botando na situação mais hipotética, mais absurda possível, mas é factível, mas ainda assim você tem algum tipo de dispêndio. Vamos supor que eu moro na roça e agora eu vou fazer doce. Eu tenho cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar da minha fazenda, eu que tiro o açúcar de lá, e eu vou usar aquele açúcar para fazer a minha geleia da minha árvore ali.
da minha amoreira que é minha e tal. Bom, ali você gastou tempo, você gastou água, você gastou paciência, você gastou espaço, você teve algum tipo de dispêndio. Energia, gás. Que não pecuniário, definitivamente, pode ser que não, mas de alguma forma, em algum momento, sim. E aí pensa que o seguinte, e aí você estabelece que você vai fazer geleia de amora, e você vai fazer com tudo da sua casa, tudo certo, tudo bem. E aí você começa a produzir. E aí você começa a criar uma clientela. E você começa a vender bem para essa clientela. Só que aí lá na frente, você descobre que para aquele produto você precisava de um selo. Ou você precisava de alguma coisa específica naquele produto Uma que vai fazer uma autorização. diferença muito grande. Uma autorização, ou de fato até um padrão mesmo de produção. Uhum. E aí, você levou 6 meses para estabelecer, 1 ano, 2 anos, para estabelecer aquele público. Você gastou, você investiu seu tempo, você investiu em insumo, você podia ter comido toda aquela amora, não, mas você optou por não comer aquela amora e pegar aquela amora e fazer uma geleia para vender. Então você abriu uma série de trade-offs, né, de opções, de abrir mão de algumas coisas do seu tempo, de estar fazendo outra coisa e não estar produzindo geleia, enfim. E, em momento algum, você pensou em se capacitar. E aí você descobre isso no momento. Então, o que me leva a crer é que, tão importante quanto o dispêndio que se tem para produzir, é o mesmo para aprender a produzir. E aí é o que acontece com uma quantidade absurda de produtores hoje. É isso. Eu sei que é necessário que a gente dê o primeiro passo. O primeiro passo é mais complicado. Quando a gente fala, eu vou fazer. Sim, E aí você vai lá e sim, sempre faz. sim. Mas isso tem que ser um momento de experiência. Falou, cara, eu dou conta de fazer isso? Ai, dou. Ficou bom? Ficou bom. Agora deixa eu ver se o que eu fiz que ficou bom pode vender. É Porque se aquela dá, coisa. ficou gostoso, dá para vender, mas pode, né? Porque é cheio de coisa Jamais, boa por aí que não pode é bom. jamais desvalorizar essa questão da simplicidade do processo, né? Tipo, é a Sim. minha amora, do meu Uhum. açúcar, da minha fazenda. Beleza, você pode fazer lá no seu tempo, da sua forma e tal. Mas eu acho isso que é o valor mais lindo da gastronomia artesanal, assim, essa coisa da simplicidade. Mas o ponto não é porque é simples que você não precisa, assim, se dedicar, porque eu acho que o estudo ele é uma dedicação para você mesmo ser uma Sim. pessoa melhor e aquilo te estressar menos, né? Então, tipo, é muito. Às vezes parece muito pedante, vou fazer um curso, né? Aí a pessoa já solta aquela pompa assim de, nossa, virei chefe. Não é isso, não é para você ter um diploma na sua cozinha e falar, lá, ó, eu posso cobrar agora R$ 100 da minha geleia de amora porque eu fiz o curso. Não é isso. Mas é o Não, não é simples isso. fato de que você ter um interesse em saber mais sobre a coisa toda que está acontecendo, vai ajudar você, inclusive, não se estressar para dali a 1, 2 anos falar assim, cara, eu não aguento mais fazer essa geleia, porque tá fazendo o processo tudo errado, tá gastando tempo demais, tá, sei lá, Sim, exato. né? E aí chega nesse ponto, porque aí vem a decorrência. Então vamos pegando a linha do tempo ali da produção, a linha lógica ali, o fluxograma do negócio. Sim, Beleza. Não gastei meu tempo, então já falamos onde o problema é quando eu não gasto tempo para aprender antes de começar o meu negócio. Ou seja, primeira coisa é entender o produto que eu posso, se eu posso fazer o produto que eu estou pretendendo vender, se existe demanda, existe cliente para comprar o produto que eu quero fazer. Não, Né? isso sempre vai ter, você só tem que Sempre vai saber onde ter. ele está, né? Exato, era o que eu ia falar. Ele sempre vai existir. Mas existe base de cliente suficiente que me dê o retorno que eu estou esperando do meu negócio? Nossa. Porque é tipo isso, eu posso, cara, procurar
eu vivo num lugar, numa comunidade onde, sei lá, por acaso, tem muita família, isso é muito comum no interior de Minas. Tem muita família que é muito, tipo, é primo com primo, que não sei o que, e aí, por consequência, várias doenças congênitas também estão mais comuns em alguns lugares. E aí você vai e entra nessa, tipo, cara, vou fazer uma geleia incrível numa comunidade que é cheia de diabético. Cara, não vai rolar. Você Ou vai matar então metade da população do seu público, vai ter que né? mandar para fora, né? Vai ter que estudar outro. Exato, e Mas aí você vai ter que estudar outras coisas. até para A chegar parte nessa da conclusão, logística e né? tudo. Uhum. É. Então, existe esse momento que tem que ser pensado. É como a É, gente falou. Nada errado de você dar o primeiro passo e falar, cara, eu preciso começar. Você pode começar. Mas entenda que nesse poder começar, várias questões têm que ser levantadas para que você faça essa parte de pesquisa e de aprendizado. Né? Tem muita coisa que você vai aprender fazendo, mas tem muita coisa que você tem que aprender antes de começar a estudando. fazer, até para que você não perca dinheiro, não perca seu tempo. Né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo mesmo na época da Goldbeard. A gente chegou a uma época, uma cervejaria famosa do Rio Grande do Sul, inclusive, procurou a gente para que a gente fizesse um produto em conjunto, Ó. que era um produto baseado em lúpulo. Era uma cervejaria, eles estavam lançando uma cerveja e eles queriam, para o lançamento da cerveja, ter um produto, porque o público deles era muito característico, era predominantemente masculino, barbudos e tal, e eles queriam dar um presente para eles. E a gente tinha um amigo em comum lá em Curitiba, na verdade no Rio Grande, no Paraná, e a gente tinha esse amigo comum que fez essa ponte. E aí tudo bem. E a história era a seguinte, não, a gente quer uma cera para bigode, para modelar a barba que seja feita com lúpulo. Aí a gente falou, beleza, qual lúpulo você quer? Ele falou, eu quero que vocês usem o lúpulo que eu uso para fazer a cerveja. Eu falei, tudo bem, manda para mim o lúpulo que eu vou tentar entender aqui como é que funciona e tal. Legal. E aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz? A gente já estava um pouquinho mais macaco velho, um pouquinho mais andado no negócio. Eu e Érico na época, e falamos, cara, vamos fazer os testes aqui dentro de casa, a gente vai fazer a receita de panela e vamos ver que resultado que dá. E aí o Se que usar de aconteceu? A gente cobaia, pegou, a gente se usou de cobaia, a gente até brincava, né? Que nenhum anima, os nossos cosméticos não eram testados em animais, só em dois que tinham CPF RG, que eram eu e o Érico, no caso. Mas eram os únicos animais que testavam os produtos. E aí, nessa história, o que aconteceu? A gente fez os testes baseado na quantidade de insumos, de óleos essenciais que a gente estava acostumado a usar. uhum. Então a gente fez a extração lá do lúpulo, ele mandou uma quantidade razoável, extraímos, fizemos os testes em casa e não ficou com tanta característica do lúpulo, né? Sim. Nas quantidades que a gente usou. E o que basicamente a gente foi fazendo foi aumentando gradativamente a quantidade de lúpulo na proporção da receita. E em um determinado momento a gente chegou no resultado que pra gente era interessante. Só que, quando a gente falou, beleza, agora vamos ver o quanto de lúpulo a gente pode usar, aí a gente olhou e aí ele dizia que, beleza, dentro de uma receita, o extrato, o óleo essencial do lúpulo, independentemente de qual seja, ele não pode passar de 5% da composição. E nesse caso, quando a gente chegou no resultado, ele já estava beirando 35%. Nossa, Ou seja, super 7 vezes extrapolou. maior. 7 vezes maior. Então, qual foi a proposta? Eu mandei esse que estava com 35% para ele, avisando, falar, olha, esse é o resultado que para mim mais se assemelha ao cheiro da sua cerveja, porque a cerveja eu já conhecia. Porém, este a gente não pode usar. E esse aqui é um simulado desse aí. O que a gente fez? A gente usou outros óleos essenciais, uma combinação deles, maracujá e tal, algumas outras coisas que se assemelharam muito, que sim a gente poderia usar. E aí ele falou, mas a gente não pode fazer com 35%? Eu falei, não. Mas se vocês fizerem e mandarem pra gente, a gente pode vender? Eu, não. Mas então não pode ser o outro, porque o outro não tem o lúpulo. Eu falei, não tem, mas ele é um simulado dele. É tipo Então o assim, cara esse só é o vai que saber. é.
Ele só vai saber que ele tem lúpulo, ele só não tem a quantidade de lúpulo que deveria ter, mas ele tem basicamente o mesmo cheiro. O que a gente fez foi colocar os óleos essenciais que mais se assemelhavam. Aí ele falou, mas se a gente produzisse sem registro, dava para vender. Eu falei, bom, mas aí quem vai produzir não sou eu. E pode ser todo mundo preso amanhã. Exatamente, eu não posso produzir isso para você. Não, e aí isso bate na mesma história da comida, assim, tipo, cara, você não pode simplesmente, ficou bom, chegou no resultado que eu quero, isso, não, você não pode. Tem uma quantidade de sódio que você pode usar, tem conservantes que você pode usar e outros conservantes que você não pode usar. E outra, e assim, e se tratando de uma pessoa que se preocupa, né, no caso, você chegou no resultado esteticamente ali ideal, mas aí tem que dar aquela o cheque, né? O confere. E aí, pode mesmo daquela forma? Exatamente. Assim, isso não vai dar um problema, porque aí beleza, você vai lá e clandestinamente produz. Não quero nem saber, não vou atrás, eu quero saber das pessoas gostarem e comprarem. Show. Até o primeiro dá o chabu, né? Até alguém passar mal. Ou no caso aí dos cosméticos, até dar uma pipocada na pele irreversível, que aí você vai ter que resolver. Então, assim, tipo, existe ali uma linha tênue, né? Entre a criatividade ousada e até onde você vai ter que pesquisar para ver se aquilo vai rolar mesmo, né? Sim. Que é bem que Marcela acabou de falar aqui, que hoje está embrenhada aí na pegada de higiene, de produtos de cuidado pessoal. Responsabilidade, gente, é isso. Quando você está tirando a comidinha da sua casa, que você faz, e está levando para casa de uma outra pessoa, cara, quando você vai para casa de um amigo seu para um churrasco, você não leva a farofa podre, você não leva o arroz azedo. Né? Não deveria. Se você faz isso, você não é uma pessoa tão legal quanto as pessoas acham que você é. Você está fazendo isso debaixo do pano feião. Mas é isso, responsabilidade. É a primeira coisa que você tem que fazer. Né? E aí, voltando para essa história de pesquisar e tudo mais, hoje a internet está cheia de coisa legal. Tem muito conteúdo gratuito, que bacana, que vai te ajudar, que já vai te dar uma luz, e a partir dele você pode partir eventualmente para um curso ou para uma certificação que você tenha que tirar e tudo mais. E pense que isso é tão importante quanto a sua produção. Porque às vezes é tipo isso, mas eu não tenho tempo para fazer curso, porque o tempo inteiro eu estou produzindo. Mas se você parar para pensar, o tempo que você está investindo, às vezes, que você não está produzindo, mas você está investindo no seu negócio, seja num curso específico para uma certificação, ou seja, para um curso como, por exemplo, que a gente tem no Elabora, que é um curso um pouco mais extenso, ele dura quase 2 meses, mas a gente pega vários pontos do negócio para ver, entenda que essa importância, ela é tão grande, ou às vezes até maior do que a sua produção, porque a partir do momento que você começa a absorver aquele conteúdo e começa a aplicar, você começa a produzir de uma forma mais eficiente, você tem menos desperdício, você vai trabalhar dentro da normatização, e sabendo o que você está fazendo. Né? Sabendo por que seu preço é esse, por que você cobra isso. Né? E aí daí para frente. Aquela coisa que a gente até fala muito no curso, né? Assim, de que incrivelmente o resultado vem, né? Tipo assim. Porque muitas vezes a pessoa fica descrente, ou então fala assim. Vou fazer. Não, eu não vou fazer agora, eu vou fazer depois. E não faz, não tem resultado. Aí quando faz, fala, nossa, eu tive um resultado. Claro, porque você botou em prática alguma coisa, fez diferente daquilo que você estava fazendo para colher um resultado diferente, né? A ideia sempre é essa, você mexe nas alavancas. E fazendo jabá mesmo, o ponto é o seguinte, lá dentro do curso, a gente não reinventa a roda para ninguém não, cara. É muito simples, assim, partindo do princípio, pegando o mesmo fluxograma. Cara, se você tem um produto na mão, ele é vendável, tem uma série de itens que a gente faz um check ali. Tipo, cara, é um produto que dá para produzir? Você consegue porcionar ele para vender? Você consegue acondicionar ele direitinho na prateleira? Pô, consigo. Pô, legal. Então é um produto que dá para vender, bacana. Aí, a partir do momento, tipo, se você dá conta de produzir, pô, peraí,
Como é que você vai precificar? Se você precifica certo, você vende no preço certo e te sobra dinheiro. Você não fica vendendo e pagando para vender ou pagando para as pessoas consumirem seu produto, né? Aí vem na sequência, outra coisa que é importante da gente se capacitar. Por onde eu vou vender isso? É em ponto de venda direto? Sou eu mesmo que vou vender? Eu vou vender pela internet? Pô, se eu vou vender pela internet, qual que é a cara que eu vou dar pro meu produto? Eu tenho que saber. Ou até Então eu vou assim, botar isso na rede social? aprender a mexer na internet sem ser recreativamente, né? No caso, tipo, Sim. o tanto de gente que aparece com dúvida com relação à divulgação, à criação de página, de conteúdo, de até e-commerce. Pô, tem que Uhum. ter ali um pouquinho mais do que só olhar e falar, ah, beleza, vou botar aqui. Você não sabe taxa, você não sabe quando recebe, você não sabe Exato. da onde vem aquele saque. Então, assim, eu acho que às vezes isso entra até num ponto bem interessante, que é a questão de ampliação de mercado, né? Quando você se propõe a estudar, saber as coisas que estão acontecendo ali ao seu redor ou na superfície Uhum. deste planeta Terra, até onde o seu produto pode chegar, você tem que estudar, você tem que saber onde é que está o seu público, Sim. onde que ele consome, quanto tempo dura, se ele funciona bem numa prateleira, se ele funciona bem num meio de distribuição, se ele funciona num restaurante, sei lá. Então, essa parte de conhecimento do mercado, ele também é um fator assim, satélite, mas quase que Uhum. junto com o Sim, produto, assim, né? Ele tá quase ele ali faz não parte. satélite. Sim, ele faz parte. Porque, tipo, isso, por exemplo, pô, se eu não conheço bem como, por exemplo, o meu produto se comporta na embalagem, como é que eu vou propor que eu vou entregar esse produto? Pois Por exemplo, suponhamos que é um biscoito super, super delicado e que total a experiência com o produto requer que ele chegue bonitinho, montadinho, né? Vamos entender que, por exemplo, é um produto parecido com um bombom, por exemplo, que ele tem um recheio e ele tem uma casquinha. Ele só é incrível se você comer a casquinha com o recheio. e a Mas casquinha é dependendo como crocante. eu... Sim, se for crocante, às vezes a proposta é outra, né? Aham, Pode ser um bombom super macio com um recheio crocante, sim, sim. pode ser. A trufa. E aí, pensando nisso, a embalagem que você está usando, ela favorece que no transporte não aconteça esse problema? Porque às vezes é tipo isso, pensando exatamente no exemplo que você deu. Se é uma casquinha crocante com recheio cremoso e a embalagem está errada, né? O produto fica lá sambando lá dentro. Vai Quando chegar no chegar a cliente, vai mochiba, chegar só velho. a farofa. Vai chegar a farofa com um negócio mole em cima. E a pessoa falava, mas é para comer de colher? Não, era para comer todo. Mas não entendi então, porque E, chegou a farofa. e quem que vai ficar feio nessa foto? Você é o produtor, Exatamente. É a sua né? cara que vai estar lá de bombonzinho mochiba feio, desconstruído, que você não queria mandar dessa Exatamente. forma. Então, por isso que é importante você conhecer, é importante que você pesquise, é importante que você desprenda seu tempo para isso, e mesmo depois que você já começou a produzir e em algum momento se apareceu para você a oportunidade, você abraçou essa oportunidade de estudar um pouco mais sobre seu negócio, sobre seu público, cara, vale a pena sacrificar um pouquinho. Sacrifica um pouco do tempo. Ah, que eu ia estar na cozinha. Não, cara, reduz um pouquinho a produção. E com certeza, as pessoas para as quais você vende, se a sua comunicação está redondinha, elas não vão ficar, não vai entregar meu produto. Fala, cara, não. Olha só, essa semana eu não vou entregar pão, por exemplo, porque eu estou fazendo um curso de panificação com o cara da panificação, onde eu estou aprimorando as técnicas para entregar um pão melhor ainda para você. Você, como cliente, como é que você vai se sentir? Você vai ficar, pô, beleza, cara, essa semana eu vou comer outro pão, eu vou comer um pão de forma, porque eu sei que semana que vem o Bernardo vai trazer um pão mais legal ainda, ou vão ser outros pães. E isso serve para todo mundo. Então, se você tem uma audiência que vai te ouvir com isso, fala, cara,
essa semana eu vou segurar alguns produtos porque eu tô fazendo um curso para produzir melhor ainda e te entregar um produto melhor. Seu cliente vai ficar lisonjeado, ele não vai ficar puto, E né? outra. E outra coisa, sim, Não, manda ver. e outra coisa, o que quando você. Quando você se preocupa com isso, você também não precisa parar totalmente uma produção, a não ser que você vá sair Não, fisicamente, assim, só você faça aquilo, mas não, dá para organizar, dá para organizar. Você não é um ser humano que passa 100% do seu tempo produzindo. Isso aí já foi não, postado, já foi falado, já foi livezado. A organização do tempo faz com que você consiga atender a sua demanda, ganhar o seu dinheiro lá certinho, lá, cumprir com as suas obrigações como encomenda e ponto de venda, whatever, mas tem que ter nesse maluquice todo um espaço para você estudar, ou para você sim, descansar, ou para você, sei lá, ir fazer compras. Você tem que ter sim, o tempo organizado, né? Isso não. justamente. E era onde realmente eu queria chegar, assim, que toda essa parte de organização, e a gente bateu muito na tecla aqui da parte de capacitação, né? Mas não só a capacitação, mas as outras coisas, que é justamente entender, né? Como a gente falou algumas vezes, sobre entender qual é o perfil do seu cliente. Cara, desprenda tempo para entender o que, que ele faz, o que, que ele gosta, do que ele não gosta, por onde ele costuma comprar, se ele prefere comprar online, se ele prefere comprar botando a mãozinha, se seu produto vende melhor, né, aqui físico, a pessoa pegando, ou se de fato você consegue, através de rede social, através de outras formas, dar uma experiência bacana para o seu cliente com outras formas de venda, né? E assim, entendendo que isso tudo pode acontecer, aquela brincadeira, né, de tudo ao mesmo tempo agora, desde que você se organize, né? Você precisa equilibrar. É uma coisa que a gente bem bate muito na tecla do curso, que é justamente assim, não adianta você querer fazer seu negócio dar certo da noite para o dia, no peito e na marra. Existe um tempo de maturação do produto, da sua marca, da forma como você se comporta, da imagem do seu produto para o seu cliente. E do tempo de você também absorver e aprender com essas coisas que vão acontecendo e também você conseguir aplicar o que você estudou, né, para fazer o seu negócio funcionar. Não é porque você fez o curso e aprendeu agora, eu sei fazer a precificação, que ela vai estar 100% apurada na primeira vez que você aplicar. A coisa vai desenrolando, né? Engraçado Sim. isso que você está falando, porque me lembra muito, assim, essa ansiedade que eu particularmente tinha muito na época que a gente abriu a loja, assim, de ai meu Deus, qual que é a cultura da empresa? Não, eu quero que as pessoas entendam que a gente quer passar para elas os produtos assim, assado, nananã, e que a nossa forma de atender é dessa forma, e que a conduta, quando dá um pepino, resolver desse jeito. Eu quero que as pessoas vejam que a gente está preocupado. Enfim, eu tinha um monte de coisa assim que eu olho que hoje tá super legal, assim, que, cara, Uhum. vai funcionando naturalmente, mas que no começo era um horror, assim, era muito difícil você ter essa resposta rápida, né? Porque, de fato, Sim. a coisa ainda estava começando a acontecer. E exige muita paciência de você realmente criar o método, ver se ele funciona, aprimorar o que precisa ser aprimorado. Então, poxa, o tanto de coisa que a gente teve que mudar para chegar no resultado que a gente queria, Uhum. de percepção do público, principalmente isso, né? Porque você imagina, Sim. tem muita gente que vê a gente aqui, mas não sabe a história lá da loja, que era o tanto de explicação que a gente tinha que dar para a humanidade. Uhum. Gente, olha só, esse produto que você está vendo na prateleira, você não vai ver no mercado grande, porque ele realmente não existe, é outra proposta. Ah, mas eu acho esquisito consumir produto que eu não conheço. E aí a gente dizia, mas é muito melhor. Prova, compra.
E aí essa coisa toda, assim, Uhum. teve que ter um monte de empenho de várias pessoas, porque também tem isso. Quando você permite que a sua empresa tenha ajuda, né? Então, se você tem um sócio, que todo Sim. mundo consiga participar. Se você tem funcionário, poxa, que você também escute o que ele tem a dizer, a percepção que ele E, teve. Principalmente quando as pessoas colocam um freela, alguém ali para dar uma ajuda em feira na uhum. hora de vender, né? Ou seja, pô, você está delegando ali um papel importantíssimo que é Importantíssimo. pegar o feedback na hora ali, né? Quente. E aí a Sim. pessoa chega para você e fala: olha, o cliente falou isso e isso. Você, bobagem, isso aí é preguiça de trabalhar. Não, às vezes a pessoa ouviu aquilo e ela tá te passando para Uhum. você pensar. Então, Uhum. eu acho que essa coisa do satélite, ele tem muito a ver com abrir as orelhas. Assim, você realmente está Sim. atento a ouvir o que cada coisinha que está margeando ali o negócio tem para te dizer. Porque quando a gente fecha a orelha, quando a gente fala, não, é desse jeito e pronto, a tendência é que você vai acabar chegando lá, mas vai levar tanta porrada, tanto desgaste, tanta chateação, que se você simplesmente escutasse, às vezes você fica meio puto na hora, mas depois você fala, não, Uhum. beleza, vamos melhorar isso aí. Vai ser muito melhor. E aí a coisa Sim. toda vai fazendo a engrenagem funcionar, né? Sim, com certeza. E eu acho, cara, é bem por aí, assim. Cara, dá para aprender a escrever com o livro na mão? Dá. Você vai aprendendo aqui que, ó, esse desenho aqui, ó, é o A. E aí as vogais são A, E, I, O, tá vendo? Esse desenho redondinho é o O. Mas não é tão mais fácil quando você tem uma cartilha. E aí você tem o desenho pontilhadinho do A, e você faz uma, faz duas, faz três vezes. E aí aquilo vai ficando mais fácil. É a mesma coisa. Exatamente. E a cartilha não necessariamente é a cartilha propriamente dita, fala assim, isso aqui é que vai fazer o seu negócio dar certo. Muito do fazer o negócio dar certo está em você, das suas atitudes e da forma como você vai fazer essa gestão. Mas você tem muita literatura, tem muita gente para te dar toque, de graça, pagando, por bem, por mal, gostoso ou na marra. Vai ter. Mas é essa história. O grande lance, eu acho que o grande toque que eu acho que a gente queria deixar aqui sobre toda essa discussão é que todo aprendizado ele é bem-vindo e mais do que tudo, ele faz parte, assim como a gente sempre salva um dinheirinho ou deveria salvar um dinheirinho da empresa, do faturamento da empresa, para reinvestir, uma parte disso, não só dinheiro, mas mais do que isso, seu tempo, é o tempo que você reinveste no seu negócio, né? Sim, De entender melhor o seu próprio negócio, porque ele funciona de uma forma tão orgânica que é bem isso, né? É que nem a gente falou agora há pouco da história do DNA. Quando nasce, a criança depende muito de você, né? Você tem que estar ali, olhando o tempo inteiro. É como a empresa quando ela nasce. Você tem que olhar tudo com muito detalhe. Tipo, cara, minha marca tá redonda, estou falando com o meu cliente. E aí você vai olhando, 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 olhando e vai cuidando, 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 e o negócio começa a caminhar. Eu ter comecei a achar meu tempo. público, comecei a vender, comecei não sei o quê. É como a criança começa a andar e ela começa a dar traços da própria personalidade, embora tenha saído de Exatamente. você. É, Então, é muito prepotente e muito ingênuo a gente achar que a gente conhece a nossa empresa de cabo a rabo o tempo inteiro. é. Porque chega um determinado momento, quando ela começa a andar com as próprias pernas de alguma forma, né? Porque o nome que a gente deu para ela é o que a gente acha, é o que a gente sente, é aquilo. A partir do momento que ela começa a cair na boca do povo, como se diz, né? Ela começa a ganhar uma clientela, ela passa a ser o que as pessoas acham dela e não o que a gente acha dela. A gente acha que às vezes a nossa empresa é muito legal, mas se 90% dos nossos clientes acham que ela não é uma empresa legal, ela não é uma empresa legal no mercado, né? Então é muito importante ter esse É. reinvestimento de tempo para você aprender a sua empresa sempre que possível,
né? E trazer mais conhecimento para dentro dela também, que é através de você. Né? É muita analogia, né? Eu fico vendo aí. A empresa eu chamaria de ser vivo, é um serzinho vivo, né? Fica ali Mas ela é sendo um orgânica. bichinho. Né? Mas é porque a empresa não é feita de concreto, nem de freezer, nada. Isso aí faz parte do negócio, mas é feita de gente. E Carne, gente osso, orgânica. suor, lágrimas, experiências, frustrações, mas é isso mesmo. Exato. Né? Então é isso, eu acho que o mais importante de tudo que a gente quer deixar, aqui já estamos batendo aqui 50 minutos, a gente nem vê o tempo passar mais. A gente Rapaz, começa o bate-papo. mentira! Olha! Nada como não ter É criança que gritando seu nome aqui, né? Senão eu saberia. Ô, mãe! né? Que eu acho que assim, eu acho que fica muito nessa história da gente primeiro tentar ao máximo, tentar não, é fazer. É tentar, a gente tenta várias coisas, fazer. É criar uma rotina de tempo para produzir, sim, para estudar, também, para entregar, também, para vender, também. Incorporar a história de aprendizado no seu negócio garante, ou pelo menos vai te trazer muito mais próximo do crescimento do que a gente ficar rodando em cima só do feijão com arroz, que é o negócio o tempo inteiro. Porque senão a gente só produz, vende e apaga incêndio. E aí, até para você apagar o incêndio de uma forma mais eficiente, tem como se aprender a fazer isso melhor. Então eu acho que é meio que por aí. Isso aí. O que você acha? Qual seria o seu desfecho, da Carolina, para a nossa live? Eu diria que é o que faz a coisa ficar animada. Quando você se propõe a diversificar a sua mente e pensar um pouquinho em cada coisa, o todo fica muito mais interessante. Essa eu acho que é a mensagem que as pessoas podem entender, assim, que pode às vezes deixar um pouco mais cansado, mas só nos primeiros dias, depois que nem você falou, incorpora e segue e vai. Quando você vê se está fazendo tudo e tá tudo muito legal, e quando uma coisa enche o saco, você pula para outra para dar uma aliviada na cabeça. Eu acho que isso traz qualidade de vida. Seria Sim. como é que se diz? As coisas satélites para você ter qualidade de empresa, né? Para você ter uma qualidade de vida na sua empresa. Sim, e mesmo porque, como a gente já falou muitas lives para trás, mas é sempre importante ressaltar que, cara, assim como você tem tempo para dormir, né? Ou se não tem, deveria. Deveria ter. Cara, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para aplicar, eu tenho tempo para produzir, eu tenho tempo para vender, eu tenho que ter um tempo de lazer. O tempo que eu não estou na empresa também é muito importante, porque quantas vezes a gente tem a oportunidade de olhar ela de fora para enxergar esses problemas? Então pensa que é o seguinte, se você tem ali o conhecimento, que você está o tempo inteiro correndo atrás para aprender melhor, e se você consegue abrir uma brechinha, mesmo que pequena, para olhar de fora e fala, cara, tá faltando isso, e eu já sei como botar porque eu já estudei e não consegui aplicar, porque na correria é difícil de aplicar. Às vezes tem isso, Às vezes tem coisa que é difícil, daquele clássico de que é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. E não conseguir não é um problema. Às vezes o seu negócio permite que isso aconteça e tem outros que não vão permitir. Então, se permita aprender, se permita olhar o negócio de fora e nunca pare de reinvestir no negócio. Investir em você. Acho que isso é o mais importante de tudo que eu queria passar aqui hoje. Falou bonito, que foi pra... emocionada aqui. Sexta-feira, canseira. Sextou. É assim que funciona, mas agora sextou lindo. Carolzinha, muito obrigado pela sua presença. Espero revê-la mais em breve em mais lives, já que a gente não está se vendo tanto pessoalmente. Agora vamos fazer mais lives juntos. Isso é uma Por favor. Uma nova etapa aqui do nosso negócio. Eba!
É isso. E, gente, para quem acompanhou até agora, muito obrigado. A gente agradece. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, chama a gente no DM, a gente está à disposição de vocês. Sigam aqui o canal, não esquece de clicar no sininho aqui em cima para você receber toda vez que a gente for fazer um conteúdo, mandar um conteúdinho novo, for abrir uma live. E é isso. Sigam fortes no negócio de vocês, acredite no negócio que vai dar tudo certo. Se que a gente puder ajudar, a gente está aqui. Tamo aí. Beijo no coração e bom final de semana. Buenos! Sim!